Nós precisamos ter essa aderência entre o discurso político e a realidade. Nós vimos no Brasil recente o quão deletério é quando o mundo da internet, infelizmente ainda desregulado no Brasil, migra para a vida material, né? Então, certos delírios que fazem parte do mundo dessa internet selvagem, eu diria, acabaram migrando para as relações até familiares. Então, é realmente uma política que seja puramente ideologizada, no sentido de ser tão abstrata que ela seja dissociado do consenso possível em torno da verdade, é uma política que, na verdade, conduz à ineficiência. Foi o que nós vimos nos últimos anos, com obras paradas, com ausência de políticas públicas, com consequências gravíssimas para o Brasil, não só no terreno econômico, mas no terreno social. Então, acho que esse momento que o Brasil vive é um momento de busca da centralidade da política, recuperação da sua eficiência, e isso abrange essa dimensão prática, ou seja, a política que não seja meramente uma narrativa metafísica, e sim tem o mínimo de empiria para que ela consiga transformar as realidades. Flávio, qual é o plano de ação do Ministério da Justiça na composição das suas competências? Eu destaco alguns temas de regulação, de modo geral. Claro que nós temos o CAD, né, no Ministério, Secretaria Nacional do Consumidor, Secretaria Nacional de Segurança Pública, e nós temos um trabalho de elaboração legislativa. Recentemente, inclusive, fomos desafiados pelos fatos, precocemente, né, logo no início do governo, a propor medidas relativas exatamente ao extremismo político no Brasil, que não é só do Brasil, é um pouco uma marca do nosso tempo, né? Se você visitar a política tal como ela ocorre nos Estados Unidos ou na Itália, mesmo na França, você vai encontrar sinais gravíssimos até de emergência ou ressurgimento de etos típicos dos anos 20 e 30 do século XX, e que nós julgávamos abandonados por uma espécie de consenso universal em torno de certos cânones democráticos. Então, nós temos que trabalhar com novas questões. Uma delas é a internet. Nós estamos propondo um debate sério sobre isso, que é alinhado com as melhores práticas internacionais, em que não há, obviamente, nenhum cerceamento à liberdade de expressão, mas há a compreensão de que liberdade de expressão absoluta não existe. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o Código Penal. E se não é possível ao BTG implantar um estande para ensinar as pessoas a fabricar bombas, dar tiros e assim sucessivamente, porque uma empresa explora como modelo de negócios esse tipo de atividade para lucrar. Então, nós estamos propondo um debate, existe um projeto de lei que foi aprovado no Senado, tramita na Câmara, e nós estamos propondo ou o emendamento desse projeto ou a edição de um novo projeto, quem sabe uma medida provisória, que avance no sentido das melhores práticas internacionais, marcadamente na União Europeia, para que a gente tenha uma internet mais sadia, né? Porque hoje os antagonismos que são ali proliferados, que são incentivados, estimulados, acabam contaminando o ambiente social, o ambiente institucional de um modo geral. Então, nós precisamos de meio termo. Não existe nenhuma atividade humana que é totalmente desregulada. E, obviamente, nenhum engenho cultural, nenhum engenho humano pode prevalecer assim. O projeto de lei, ministro Jobim, que tramita hoje na Câmara, aposta no sentido de uma autorregulação facultativa. Me parece que é muito pouco. Me parece que não é adequado ao que nós estamos vendo e que gera um nível de dissolução dos laços interpessoais, comunitários e sociais num patamar elevadíssimo. Por isso mesmo, nós estamos propondo uma reflexão mais acentuadamente heterorregulamentadora, né? Uma regulamentação externa e não apenas a autorregulação. É claro que a autorregulação pode ser interessante em zonas de penumbra, em zonas de incerteza se aquilo configura ou não crime. Mas em zonas em que claramente você tem prática criminosa,
por exemplo, aludir a esta situação de apologia da pedofilia, de apologia de atentados terroristas. Isso não há margem de dúvida quanto à natureza criminosa desse discurso. E, por isso mesmo, em relação a eles, você precisa de uma maior intervenção estatal, exatamente para que haja condições da sociedade sobreviver enquanto tal.